te tornar mais santo. Quem quer ser mais santo? Mas estar mais santo na presença de Deus, mais sadio. Quem precisa estar mais sadio? Espiritualmente estamos falando, amém, irmãos? A pergunta que eu fiz aqui é sobre o crescimento espiritual. Há uma necessidade de nós de crescermos, amém, irmãos, do crente crescer espiritualmente, não só para torná-lo mais santo, aleluia, e mais sadio, mas também para torná-lo mais útil. Que pode dar uma glória para Jesus? É disso que nós vamos falar hoje, aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo vem falar aos nossos corações neste lugar. Mas observa como Jesus, ele está sempre focado no propósito de Deus. O propósito de Deus, ele não podia perder tempo com coisas, ele não podia sair do foco de fazer a obra do Pai, aleluia. Ele, irmãos, não podia de maneira nenhuma vacilar, mas ele precisava continuar naquelas oportunidades, transferir aqueles exemplos ou aquelas situações, como mortes, como doenças, como muitas das vezes interrogação, até provocação, e ele sempre levava para realizar as obras daquele que o enviou. Então Jesus, em outras palavras, logicamente que aqui já vamos falar de um princípio, o princípio que Jesus já estava sadio espiritualmente, e santo também, o Senhor é santo, aleluia, mas então ele estava sendo útil na obra de Deus, amém? Esses três aspectos aqui, irmão, nós precisamos, amém? Nós precisamos do crescimento espiritual para nós realmente estarmos mais santos, aleluia, porque nós vivemos uma época, irmãos, eminente da volta de Jesus, amém? Então nós precisamos muito, amém, de renovar-nos, de restaurar, de colocar nossa vida no altar de Deus. Isso é uma constância, necessidade da alma nossa. Não sei se você sente isso, às vezes está sentindo, meu Deus, eu preciso ser melhor, eu preciso estar mais santo, eu preciso estar mais sadio, eu preciso estar mais curado, eu preciso estar mais renovado, aleluia. Aí, muitas das vezes, nós buscamos muito essa parte, ou se ainda não buscamos, temos que buscar. Mais do que isso, irmãos, Deus, ele quer nos fazer útil. Quero que você repita isso. Deus nos quer fazer útil. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos amados, observem Jesus, ele no versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então nós vamos entender que Jesus estava sendo bem objetivo, aleluia. E hoje também, irmãos, eu preciso ser bem objetivo. Nós precisamos ser bem objetivos, aleluia. E aí Jesus então vai para o versículo que nós lemos: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Então observa como Jesus, ele coloca o exemplo do dia, como mostrando, irmãos, o tempo resumido que ele tinha, Observa como ele coloca um tempo resumido. Já imaginou você dizer assim, vamos colocar isso no pé da letra, Mas é que você acorda de manhã, está aqui, Jesus ensinando, pregando, curando. Então ele disse, eu tenho só esse dia, a noite já chega e pronto, acabou. Já imaginou, irmãos, uma vez o pastor Paulo falou sobre isso, ele disse, se você tivesse 1 minuto, era 5 minutos, não lembro, o que você faria de vida? O que você faria? Você iria estar correndo atrás de problemas? Você ia estar contando quanto dinheiro você tem? Ou será que você ia sair e dizer, Jesus, clamar a Deus, ou até mesmo anunciar o Senhor às outras pessoas, a tua família, sei lá, você saía nos grupos declarando a palavra de Deus, irmãos, amém? Então, glórias a Deus. Vamos entender uma coisa, o tempo está resumido. O tempo está resumido. O Senhor, ele vai colocar isso, irmãos, a questão do tempo, a função do tempo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Hoje, irmãos, estamos aqui, graças a Deus, com saúde, muitos jovens aqui. Que bênção, graças a Deus.
Glória a Deus. Temos, irmãos, pessoas sendo vocacionadas pelo Senhor, chamados para fazer a sua obra, chamados para buscar a sua cura, buscar o seu crescimento, buscar a santidade de Deus, a sua purificação e renovação, que lá em Coríntios vai dizer, irmãos, que nós venhamos nos limpar de toda imundícia, amém? Imundícia da alma, da mente, do espírito. Então o homem, uma vez que caiu, ele precisa muito se renovar em vários aspectos. Aleluia, glórias a Deus. E além disso, irmão, nós precisamos ser úteis. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. Aleluia, glórias ao Cordeiro de Deus Todo-Poderoso. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite pode ser a morte. Depois da morte segue-se o juízo. Convém, né, irmãos, lá em Hebreus vai falar, aleluia, 9:7, né, pastor? Glória a Deus. Que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vida depois disso o juízo. Aleluia. Irmãos, observamos que as pessoas, e eu falei isso essa final de semana com um rapaz, falando para ele, e eu declarei essa palavra para ele e disse: olha, meu amado, aleluia, o Senhor, Ele vai julgar as nossas obras. Ele não vai julgar alguém depois da morte. Não tem como retornar a praticar, a renovar, por mais que alguém ore por ela, reze por ela, mas não tem condição. As obras dela foi consumada. Uma vez que morreu, segue-se o juízo. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos ser útil. E como é bom ser útil, aleluia. E como é bom, irmãos, Deus, Ele contar com você, aleluia, para poder trazer avivamento a outras vidas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Trazer salvação para alguém, alcançar a vida de alguém, aleluia. Irmãos, eu estava esse final de semana lá em Calcaia e foi bem puxado, foi puxado. Eu não descansei quase. No domingo fui para a sede. Eu até pensei assim: Senhor, se eu não aguentar, eu na hora da ceia eu vou lá para cima e durmo lá. Aleluia. Isso eu pensando, humanamente falando, porque eu estava cansado, irmãos, praticamente não dormia à noite. E aleluia. Só que não foi assim. Eu contei já para os irmãos aqui, alguns irmãos ouviram, amém. Eu estava lá fora, depois cheguei ali e ainda, irmãos, uma vez só chegou perto de mim e pediu para me levar lá na frente. Ô Jesus, foi uma bênção, irmão, aleluia, porque ali eu recebi mais de Deus, amém. Então às vezes a gente pensa que não tem mais força, o Senhor diz: pois é agora que eu vou te usar, porque na fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus na vida dos servos dele. Deus é Deus de mistério, irmãos, aleluia. Então, e aí eu estava ali domingo, fomos depois da reunião de obreiro, voltei para Calcaia para poder vir na segunda. Eu estava ali, ô Senhor, amém, agora eu vou subir, lá, minha irmã tem 3 andares, eu vou subir lá para cima e vou dormir igual lá em cima, aleluia, ficar lá só relaxando, amém. Aí o meu cunhado, irmão, chegou e disse: eu quero fazer umas perguntas aqui para tu. Eu, glória a Deus, aleluia. Quero fazer aqui umas perguntas aqui, está na Bíblia isso aqui? Aí irmãos, começou, e eu: Jesus, Tu és o Deus do renovo. Irmãos, eu me senti útil, amém. Eu me senti ali útil. O Senhor quis me usar ali pela sua grande misericórdia, aleluia. E às vezes a gente pensa que não tem mais força, mas o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, glórias a Deus, porque Ele é fiel. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Quando a igreja ela recebe a ministração, ou quando alguém recebe a ministração da palavra de Deus, ela está recebendo, irmãos, vida, ela está recebendo algo que ela não tem no mundo, não existe. Só a igreja tem este alimento para dar para as vidas, para as pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 101. Eu não vou abrir, você vai ler para mim e para os demais, amém? Quem quiser abrir pode ler. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Aleluia. Irmãos, você sabia que tem algumas pessoas
que elas já não acreditam em muitas coisas, não tem esperança em muitas coisas. Elas precisam receber a palavra de Deus, porque de alguma maneira o Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas para que elas entendam que o que falta para elas é a palavra de Deus. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, mas que elas têm já uma mesma necessidade. Eu preciso deixar essas coisas aqui, que isso aqui não me enche a minha vida não. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da ministração da palavra de Deus. Eu senti isso em muitas vidas nesses dias. Pessoas que precisam receber a ministração da palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, vamos lá. As pessoas precisam receber a palavra de Deus, e ela vai recorrer a nós, porque a fonte está em você e está em mim. Aleluia. Então vamos ler outro versículo aqui. Glórias a Deus. 1 Coríntios 15, 58. É bem conhecido isso aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que glória. Deus, irmãos, está falando para todos nós. Todos, irmãos, nós sermos firmes e constantes. E ser firmes e constantes não é estar direto, né, irmãos, marchando no poder cheio de fogo, não. Às vezes há momentos também, né, que nós precisamos se renovar, que nós precisamos se restaurar, que nós precisamos estar ali, amém, irmãos, na sombra do Onipotente. Mas até, irmãos, lá na prisão, Deus usa os seus servos. Até dentro do processo dos próprios servos, o Senhor usa eles. Às vezes ele está só, né, o cargo, ele está, irmãos, aleluia, talvez é ele que está precisando da palavra, mas o Senhor, irmãos, precisa usar ele. Mas o Senhor tem um mistério com ele, com ela, aleluia, e o Senhor vai usar. O Senhor vai usar. Glórias a Deus. E às vezes, irmãos, é como diz aquele louvor: deixa eu te usar enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E às vezes é isso, irmãos. O Senhor, lógico, eu não estou falando de ir para uma batalha, mas eu estou falando que o Senhor continua usando os seus escolhidos. Então sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É uma necessidade, irmãos, da igreja ser útil, aleluia, da igreja ser usada por Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu já quero ler outro texto, Efésios 2:10. Minha oração é que nós saiamos daqui querendo mais e mais ser útil na obra de Deus. Efésios 2:10 diz o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feitura sua. Meu Deus, irmãos, como Deus é bom. Observe como o plano de Deus é nos refazer, né? Fazer a gente de novo. Isso é muito importante para nós, porque nós sabemos, quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele começa a nos mostrar, irmãos, como nós precisamos se refazer em muitas coisas, na verdade por completo. Aleluia. Mas também Deus tem um propósito, não é apenas nos refazer, não é apenas te restaurar, meu irmão, minha irmã, aleluia, mas é também praticar as boas obras. Você sabe, irmãos, aquele vaso que se coloca na brecha. Eu estava num lugar público, e estava eu e eram três crentes comigo, né? Aí tinha uma ali, eu estava também, tinha outra por lá, tinha umas pessoas. De repente uma começou a dar lugar. Chegou um jovem amigo dela e ela começou a pregar. Pregou e eu, amém, vou interceder aqui, glória a Deus. Começou a pregar, irmãos, e começou a profetizar, e Deus começou a fazer uma grande obra. Então, aleluia. Observe, irmãos, como há em nós assim um negócio assim, tipo assim, fica quieto, né? Fica quieto aí, afinal de contas, né? Mas aí tem pessoas que é diferente, irmãos. Ela já está procurando uma oportunidade. Senhor, me usa. Senhor, eu quero fazer uma obra aqui. Glórias a Deus. Mas então, irmãos, quem é essas pessoas?
é aquela pessoa que está cheia, aquela pessoa que está, aleluia, né? Como falou ali, Senhor, eu preciso tirar essas coisas aqui para me buscar a tua palavra. Aí a palavra começa a fluir, a pessoa não aguenta. Qualquer oportunidade ela abre uma brecha, um gancho e entra e começa a falar do amor de Deus, começa a ser usado por Deus. Eu fiquei ali, eita glória, vou já ser usado também, vou ficar intercedendo. Oh glória, louvado seja o Senhor Jesus. Quem está entendendo aqui o mistério? Vamos abrir 1 Tessalonicenses, agora eu vou abrir, todos nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e eu vou ler a partir do verso 6, coloca aí os teus olhinhos aí, amém? Diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Caia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, esse texto aqui sempre chamou a minha atenção, muito a minha atenção. Por quê? Porque vai falar aqui uma obra muito boa, muito grande dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles receberam a palavra de Deus, aleluia. E não é, irmãos, que nós não tenhamos recebido a palavra de Deus, nós também temos recebido a palavra de Deus, aleluia. Mas aqui a Bíblia vai dizer que eles receberam com gozo no Espírito Santo, aquela alegria. Oh Senhor, usa, irmão, seja quem for, usa, meu Deus, a palavra de Deus. Oh palavra linda, oh palavra boa, oh palavra maravilhosa, oh palavra que me traz alegria. Ah, meu irmão, saiba de uma coisa, glória a Deus, quando nós estamos recebendo a palavra desta maneira, uma coisa é receber a palavra, amém, outra coisa é receber a palavra com gozo do Espírito Santo, deixar que a palavra penetre, deixar que a palavra entre, deixar que a palavra venha, irmãos, e nos invada. Para quê? Para nos tornar exemplo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Agora vem a obra. Uma vez que eles receberam a palavra com gozo, irmãos, amém, eles começaram a pregar a palavra de agora. Eles começaram a anunciar a palavra, amém. Já imaginou, vamos falar de um vilarejo assim, e irmãos, os crentes recebem Jesus, e muitas das vezes ele recebe Jesus e fica esperando o dirigente chegar. Ah, quando o dirigente chegar, tomara que ele faça uma visita. Ah, irmãos, às vezes a palavra de Deus chega num bairro, numa rua, num conjunto, em algum lugar, amém? E aí, oh meu Deus, o pastor não vem fazer um culto aqui. Ah, cadê o dirigente? Quando é que vai ter o culto de premissão, para a palavra de Deus soar neste lugar? Ei, abençoado, deixa eu te falar uma coisa, Deus já encontrou você para proclamar a palavra lá onde você está. Ó, meu irmão, observa aqui, porque por vós, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, porque por vós, não foi pelos obreiros, não foi pelo Paulo, não foi por Timóteo, não foi por Tito, não foi por Filemon, não foi por qualquer outro obreiro que Paulo tinha na época, foi por vós. Olha para os irmãos e diga, foi por vós. Glória a Deus. O apóstolo Paulo chega, olha, eu vou trazer hoje para vocês aqui a doutrina da Santa Ceia. Não, já o obreiro, o irmão já falou. Não, mas tudo bem, então vamos falar de outra coisa por aqui. Vamos falar do batismo do Espírito Santo. Nós já conhecemos, estamos cheios da glória de Deus. Vamos falar aqui do batismo nas águas. Conhecemos também, aleluia. E o apóstolo, irmão, de repente ele vê que aquela igreja era uma igreja atuante, que era útil, que estava sendo usada por Deus. Irmãos, glórias a Deus. Quem quer se encher do Espírito Santo nesse lugar?
Sabe, meu querido, a diferença é nós que temos que fazer. Glórias a Deus. É você e eu que temos que fazer a diferença. Aleluia, louvado seja Deus. É bênção, sim, vir um pregador de fora é bênção, amém, irmão? O pastor chegar é bênção, tudo isso é maravilhoso, isso se cumpre a palavra, isso a igreja recebe reforço, a igreja recebe bênção, mas a igreja receber a palavra e se encher desta palavra, receber ela com o gosto do Espírito Santo, irmão, você vai falar nem que seja para um colega, não, nem que seja uma mensagem no WhatsApp, você vai mandar para a tua família, pelo menos você vai fazer isso. Porque se você não tiver fazendo nem isso, misericórdia de nós. Amém, irmão? Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer para você? Você foi chamado para ser liberto, sim. Você foi chamado para receber cura, sim. Para ser santo, sim. Para ser curado, sim. Mas também para ser útil. Vamos lá. Vamos abrir outro texto aqui. Não, vou terminar isso aqui. Glória a Deus. A palavra se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos, quem é eles mesmos? O vizinho, o conhecido ali. Olha o testemunho dessa igreja com os descrentes, porque eles mesmos, os tessalonicenses que não eram crentes, anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteis. Rapaz, se vocês chegarem e converterem esse povo aqui, eles eram tão idólatras, eles viviam desse jeito, para vocês chegarem e converteram eles. Isso as pessoas falavam, mas não era, irmãos, era a igreja que recebeu a palavra, é a igreja que recebeu a palavra e tomou posse da palavra na sua vida, e se levantou, e Deus encheu eles com o gozo do Espírito Santo. Quantas das vezes, irmãos, se recebe a palavra hoje, e às vezes a pessoa ouve a palavra no celular, ouve uma pregação, ouve um culto à noite, a irmã manda uma mensagem, né, no grupo da senhora, dos varão, acontece alguma coisa, e irmãos, é tanta palavra, mas você não guarda uma. Precisamos guardar a palavra de Deus. Eu um dia, irmãos, que eu li várias coisas da Bíblia, aí depois eu pensei assim, o que foi que eu guardei mesmo hoje? Entendeu, irmão? Nós precisamos receber com gozo a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor me faz lembrar o que foi que eu li, misericórdia. Eu só li. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Então, houve esse testemunho aqui. Agora vamos abrir a palavra de Deus em Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Por que há uma diferença? Parece que não basta dizer que está todo mundo junto, mas tem que ter tudo em comum. Tem que ter unidade, irmãos. A unidade é uma coisa muito grande. É um poder muito grande. Uma igreja unida é algo tremendo que Deus faz. Ontem lá no Riacho das Pedras o culto foi uma bênção. Glória a Deus, todo culto é uma bênção. Mas tem dia que a gente fala igual os discípulos falaram, né? Hoje nós vimos maravilha, aleluia. Hoje Deus operou, Deus opera sempre, mas é porque nós somos assim mesmo, né, irmão? Às vezes nós só queremos quando vem, oh glória, aleluia, o mover do Espírito Santo em nossa vida. Mas Deus está sempre agindo e fazendo. E irmãos, por quê? Porque a igreja se mobiliza. Quando você se mobiliza, quando a igreja se levanta, Deus age. Quando a igreja dá as mãos, Deus age. Então, os irmãos foram aqui, foi a família do irmão, mas não foram, né? Os irmãos foram, nós fomos ali, irmãos, se uniu. Não apenas se uniu, mas ficou todo mundo, amém, no mesmo espírito, glória a Deus. E quem não estava teve que ficar. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo lá. Oh glória. Todos que criam estavam juntos. Tem que estar junto. Tem que estar junto.
que chegar perto. Amém, irmãos? Sou glória a Deus. Sei que a batalha é essa, porque quando a igreja está junta, ela recebe força do Espírito Santo para fazer. Talvez foi um dos motivos que a igreja de Tessalonicenses conseguiu fazer tanto. Ela conseguiu, irmãos, semear a palavra em toda a localidade dela, né? Então, quando nós recebemos a palavra, me lembro, os jovens aqui sabem disso. Como nós saímos nessa Bela Vista, que os jovens da igreja pequena ali, nós saímos na Bela Vista, de casa em casa, pregando a palavra de Deus, andando, espalhando a palavra. Toda Texuçoca soube, amém, irmãos? E viu o agir de Deus naquela época. Deus fez um mover tão grande, até as autoridades, chamou a atenção de todo mundo, irmão. Deus operou, Deus fez, a palavra de Deus se espalhou. Hoje o crente aceita Jesus, irmãos, é só em casa, muitas das vezes ali, né? Às vezes quando vai para o culto, fica lá, irmão, não sabe que Deus quer usar ele, não sabe que tem que se ajuntar para ser curado, para ser renovado, para ser fortalecido, aleluia, também para ser usado por Deus. Então tem que estar junto, tem que estar no mesmo sentimento. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não temos mais época, não temos mais tempo nessa época, não temos mais tempo para coisas de menino não, né? Igual o Paulo fala lá em Coríntios 13, quando cheguei a Sião, eu acabei com as coisas de menino. Não tem mais tempo para ser menino não, irmãos. Tem que ser varonil, tem que crescer, tem que ser homem, tem que ser, amém? Aquilo que você já é hoje. Não tem como mais ser menino mais não, não tem como mais voltar para trás não. Por quê? Porque já é homem, porque já é grande, porque já passou tempo, porque já tem anos na igreja, porque já tem anos buscando a Deus. Não tem como mais, irmão, ser mais criança, mas não. Já é para ser, é mestre, pelo amor de Deus, irmãos. Aleluia. Então Deus vai usar os novos que estão chegando, vai se levantar e Deus vai usar. Não é acepção não, mas é que Senhor, eu quero ser útil. Senhor, eis-me aqui, santifica a minha vida, prepara-me, Senhor, eu quero ser útil, porque Deus vai usar aquele que se apresentar. Glórias ao nome. Pode aplaudir a Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Tem que estar no mesmo espírito, irmãos, né? Tem que estar no mesmo espírito. De repente uma coisa não está do jeito que você está entendendo. Pelo menos, irmãos, tenha a humildade de procurar entender. Não julgue de vista, né? Igual aquela história lá do obreiro que estava em casa, a irmã passou, estava com um rolo, um cabo de vassoura na mão, e a mulher gritando, né, do outro lado. E o irmão chegou lá para o pastor. O obreiro lá não é aquele que a gente pensa não, ele é só misericórdia. Estava lá, né, tacando as vassouradas na esposa dele. Aí o pastor chamou, né? Não, Marco, o que está acontecendo? Não, pastor, é porque tinha uma barata e a minha esposa morre de medo de barata. E ela correu, ela subiu em cima da cadeira e eu fiquei, né? Na hora que a irmã ia passando. Entendeu, irmão? A pessoa está vendo uma coisa, mas não é aquilo que você está vendo, não. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías, que aquele que tem o Espírito de Deus não julga segundo a vista dos seus olhos, nem o ouvido dos seus ouvidos. Está entendendo aí? Lógico que o inimigo vai querer fazer coisa para nos separar, mas nós temos que ter pelo menos assim, é isso mesmo, eu estou ouvindo isso mesmo. Às vezes pode estar ouvindo uma coisa que não é. O diabo distorce muitas coisas, irmão. Então tenha humildade para perguntar, né? Irmão, ora aqui, não vou orar não. Será que é isso mesmo, irmão? Não está querendo orar? Né? Entendeu aí, irmão? Então procura entender, de repente o irmão está com a garganta doída, né? Alguma coisa, irmãos. Isso é quem tem o mesmo Espírito. Glória a Deus. Agora vamos para Isaías. Eu falei de Isaías, vamos para Isaías 5, versículo 12, aleluia, ao 14. Como harpas e alaúdes e tamboris e pífano e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Alguém leu 14? Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca
Vamos lá. Qual era a postura do povo de Israel? Olha a postura. Estou muito bem, dinheiro no bolso. Vamos fazer festa. Vamos botar, ou se fosse hoje, vamos botar caixa de som aqui, né? Vamos adorar a Deus. Não é que eu estou falando para você não colocar um som na tua casa e adorar a Deus, mas o problema é porque eles não olhavam para a obra de Deus. O problema, irmãos, é que eles estavam rejeitando as palavras de Deus, estavam rejeitando tudo de Deus, e estavam bem, financeiramente estavam bem, aleluia, estavam, irmãos, alegres, né? Estavam gozando da vida, estava tudo muito bem, entre aspas. Observa, irmãos, que, aleluia, não havia preocupação com a obra de Deus, não havia preocupação de cumprir o propósito de Deus para Israel sempre foi usar ele para glorificar o nome do Senhor nas nações. Deus escolheu o povo de Israel para usar eles, para o glorificar, para ser glorificado em Israel. Então Israel, aleluia, glórias a Deus, era um povo escolhido por Deus, e é o povo escolhido por Deus ainda, mas, irmãos, observa como havia aqui um impedimento. Então, eles não estavam olhando para a obra do Senhor. Harpas e alaúde, tamborins, pífanos e vinho há nos seus banquetes. Às vezes existe, irmãos, um esforço muito maior para uma festa, para um aniversário, para um momento assim. É muito fácil, é muito bom. Não existe guerra. Por quê? De alguma maneira, irmãos, porque quando você vai ser usado por Deus, você vai enfrentar guerra, vai ter um combate, só que tem um gozo, só que tem uma recompensa. Nem todo mundo, irmãos, quer renunciar, aleluia. Mas aí é mais fácil não olhar para a obra de Deus. Às vezes você pensa que é mais fácil, o homem pensa que é mais fácil, mas olha o perigo. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, quer dizer, abriu o bocão, e a glória deles, a riqueza dele, o gado dele, a fortuna dele, a saúde de tudo deles, e a sua multidão e a sua pompa, se fosse hoje, irmãos, eram os melhores carros, era, né? Não que seja errado ter os melhores carros, não é isso que é errado. O errado é o que? Não olhar para Deus, é deixar a Deus, se afastar de Deus. Amém? Porque os servos de Deus e os fiéis têm que ter o melhor mesmo. Mas os fiéis que louvam também agradecem ao Senhor. E os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então a morte, a sepultura iria descer até eles. Está entendendo aí? Aí, irmãos, o perigo de quê? O povo de Israel não olhar mais para a obra do Senhor, não considerar mais os feitos de Deus, nem ganhar entendimento bíblico, se aprofundar em Deus, achar que não, tá bom, eu estou bem já, graças a Deus, o Senhor já me salvou, o Senhor, né, já me colocou num bom lugar, amém? Tem um pastor, tem uma igreja, tem irmãos que me ajudam quando eu preciso, está muito bom, mas cadê o amadurecimento? Cadê o se aprofundar? Cadê, irmãos, né? Aquele desenvolver que o Espírito Santo quer desenvolver a tua vida. Deus, Ele quer desenvolver crentes nesse lugar. Deus, Ele quer desenvolver novos convertidos nesse lugar. E eu vou te dizer uma palavra pelo Espírito: vai desenvolver, pessoas vão receber dons nesse lugar, para ser usado por Ele. Ser usado por Ele, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, o povo de Israel estava cansado. Na verdade, eles estavam enfadados de Deus, eles não queriam dar lugar a Deus. Meus irmãos, mas saiba de uma coisa, glória, né?
existe uma coisa inexplicável no reino espiritual. Quando, irmãos, o crente, ele é perseverante. Quando o crente, ele diz, né, Jesus está lá e era questionado, combatido direto, mas Jesus, não, eu preciso fazer a obra do meu Pai, eu preciso ser usado, eu preciso fazer enquanto eu posso fazer, porque depois eu vou só dizer, Senhor, eu fiz, Senhor, que bom eu fiz, aleluia, Senhor, que bom, eu deixei meu legado, Senhor, que bom, eu fui usado, Senhor, eis-me aqui, Senhor, obrigado, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, eu te entrego o que eu fiz para ti, ainda que seja, irmãos, né, visível ou não seja visível, mas você fez para o Senhor, mas você não se relaxou, mas você não foi, né, irmãos, ali, está relaxado, pô, olha aí, festa, vinho, vamos aqui, vamos só fazer comunhão agora, não vamos mais ligar não. E aí, a boca da sepultura começou a se abrir. A boca da sepultura começou a se abrir. Deus tem misericórdia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha o benefício da palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus chega num lugar, é para crescer. E Deus escolheu você para que esta palavra cresça naquele lugar. Pode acreditar nisso, irmãos. Deixa o teu coração nessa noite acreditar que você foi escolhido por Deus para Ele usar você. Talvez você possa se achar tão pequeno, você não sou capaz, eu não sei falar, mas eu não estou preparado. Ei, eu quero te dizer uma coisa: se você se colocar na brecha, o Senhor vai te usar. Aleluia, pessoas vão receber a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Então nós temos uma oportunidade de trabalhar para Jesus, aonde Deus nos colocou, né, na nossa localidade, na nossa congregação. Louvado seja o Senhor Jesus. E se cada um entender isso, irmão, oh glória, não relaxar, não ficar ali esperando só por alguém, meu querido, se você entender, como a igreja lá de Tessalônica entenderam, Deus nos escolheu, a palavra chegou até nós, agora, ei, vamos espalhar ela, bora, ei, vamos fazer a obra, bora, ei, cadê o dirigente aqui do evangelista que não chega? Não vai ter hoje não, o dirigente não chegou. Abençoado, Deus já te escolheu, aleluia. Abençoado, você pode fazer qualquer movimento, nem que seja colocar o teu joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia, que passe alguém aqui na hora do culto e o Senhor alcance essa pessoa. Irmão, você pode ser usado por Deus, nós podemos ser usados por Deus. Mas é muito bom, irmãos, quando a igreja, aleluia, como nós vimos, estava junta. Quando a igreja está junta é algo muito maior. Então nós temos a necessidade de manter a comunhão espiritual, oh glória, porque nós estamos, irmãos, nós estamos compartilhando experiência, nós estamos compartilhando fortalecimento. Você olha para o seu irmão, você, irmão, se alegra, você se fortalece, aleluia. Quando, irmãos, a igreja está quase sem ninguém, você fica triste, meu Deus, faltam tantas pessoas. Você fica triste porque não está vendo aquela pessoa e porque você sabe também que ela não vai se fortalecer. Então nós precisamos estar juntos, então nós precisamos se esforçar e dizer: Senhor, nós precisamos estar juntos, nos ajuda, Deus, nós precisamos de unidade. Irmãos, o diabo tentando minar a unidade, e o diabo tentando atrapalhar a unidade da igreja, até dizer para você: não, você não pode ser usado por Deus não. Ei, você não sabe nada, você não entende nada. Mentira, você foi escolhido por Deus para ser usado pelo Espírito Santo, aleluia. E talvez, irmãos, abalar a tua rua. Glórias a Deus, pode aplaudir a Jesus quem crê só.